Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de física. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer então a correção daquelas atividades que eu deixei para vocês para casa, né? O número 1 da atividade do em sala, tá? E também o em casa do módulo anterior, tá? A gente vai começar com o em casa e depois a gente vai para o número 1 fazer essa correção, beleza? Vamos lá então para a nossa aula. Bom, o em casa ele estava pedindo para a gente assim no exercício, né? Imagine que você tenha tomado um ônibus para ir à escola. No momento em que você você está recebendo o troco, uma moeda escapa da sua mão e cai no chão, bem próximo a seus pés. Durante a queda da moeda, o ônibus estava em movimento em linha reta, com velocidade constante e suavemente. Esse fato poderia ser visualizado de um modo diferente por dois observadores distintos. Atente para as duas ilustrações a seguir. Então, evento número 1, né? Evento observado por outro passageiro do ônibus. Tá? Então, aqui a gente tem a moeda caindo em linha reta. Tá? Evento observado por alguém na calçada ao lado de um poste com um ônibus passando pela rua. Tá? Então, aqui a gente vai ter a moeda caindo da mão, né? Em várias etapas, ou seja, em vários locais diferentes ela caindo. Então, ela começou a cair aqui, na figura 1, e ela terminou de cair aqui na figura 4. Com base nas ilustrações e seus conhecimentos, responda. Tá? Então, agora a gente vai lá para as respostas. Tá? Eu deixei organizadinho no quadro aqui, para a gente observar essas respostas. Bom, na letra A ele está pedindo assim para a gente. Se você fosse o passageiro, estaria em repouso ou em movimento? Tá? Está perguntando para a gente se a gente fosse o passageiro, a gente estaria em repouso ou em movimento. Bom, em relação ao ônibus, em repouso. Em relação ao poste, a gente estaria em movimento. Tá? Lembra lá que a gente falou sobre os movimentos, que é muito relativo? Então, a gente vai usar essa relação aqui também. Tá? Em relação ao ônibus, o passageiro está parado. Só que em relação ao poste do lado de fora do ônibus, ele está em movimento. O ônibus está em repouso ou em movimento? Então, aqui também é uma relação que a gente vai fazer, tá? Em relação aos passageiros, em repouso. E em relação ao poste, ao lado de fora, em movimento também, tá? Então, respostas aí muito parecidas entre a A e a B. Letra C agora. A pessoa na calçada, ao lado de um poste, está em repouso ou em movimento, tá? Então, a resposta, uma das respostas possíveis, tá? Então, a pessoa ao lado do poste, em relação ao poste em repouso. Em relação ao ônibus, ela está em movimento. Lembre-se lá da nossa aula passada que a gente falou a respeito sobre os movimentos, tá? Por exemplo, pessoas que estão em movimento ou objetos que estão em movimento. O carro ele está em movimento em relação à paisagem e a paisagem está em movimento em relação ao carro. Só que a paisagem não está em movimento, por exemplo, em relação à rodovia, tá? Então, isso é muito relativo de corpo para corpo, tá? E agora a gente vai lá para a letra D. A pessoa que está dentro do ônibus, sentada em uma cadeira, em frente à cobradora, viria a trajetória da moeda da mesma forma que a pessoa está na calçada? Justifique. Tá? Não, pois para a pessoa dentro do ônibus, a moeda faz apenas um movimento, aquele movimento que a moeda cai. Já para a pessoa da calçada, viria dois movimentos, o da queda e também o movimento do ônibus, tá? Como a gente viu lá na nossa imagem. Então, ela viria a queda da moeda juntamente do movimento do ônibus e a moeda cairia em um local distinto da onde ela começou a cair. Beleza? Bom, pessoal, para quem quer corrigir essa atividade, dá um pause aqui no vídeo, tá? Então, corrijam aí, tá? Ah, professor, coloquei mais ou menos isso. Ótimo, tá? Não precisam ser com essas mesmas palavras. Desde que você entendeu esses conceitos, tá? E conseguiu responder com as suas palavras, está de acordo com aquilo que o exercício pediu. Beleza? E agora a gente vai lá para a atividade número 1, tá? Do em sala, para a gente corrigir também. Beleza? Vamos lá então.
Bom, na atividade 1 ele estava pedindo assim para a gente, né? Observe a escada rolante ao lado, cujos degraus se movimentam a uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Suponha que o homem da maleta tenha utilizado a escada rolante desde o andar inferior e sempre em pé no mesmo degrau. Quanto tempo ele levou para percorrer 9 metros de escada? Da escada, desculpa. Bom, uma regra simples, eu já falei para vocês na última aula, tá? Uma regra de 3, tá? Aqui, ó, se ele demora, por exemplo, 1 segundo para percorrer 0,6 metros, né? Quantos segundos, x, vai demorar para ele percorrer 9 metros? Tá? Então, regrinha de 3, 0,6 vezes x, 0,6x. 9 vezes 1, 9. Tá? O 0,6 está multiplicando, ele passa dividindo, então é 9 dividido por 0,6, tá? É igual a 15 metros. Tá? Então é igual a 15, e a gente vai colocar o símbolo aqui de metro, porque, desculpa, aqui a gente vai colocar em segundos, tá? Não coloquei errado aqui, mas o exercício está pedindo para a gente o tempo. Então a gente vai colocar aqui em segundos, porque é onde o x estava. Beleza? Então aqui a gente vai ter 15 segundos ele demoraria para percorrer esses 9 metros. Beleza? E agora a gente vai lá para a nossa atividade número 1, a letra B, né? A quantos metros do início da escada a mulher estará depois de 5 segundos, caso ela permaneça sempre no mesmo degrau, tá? Então, mesma regra, a gente só vai mudar aqui o local da onde a gente quer a nossa resposta. Se ele demora 1 segundo para percorrer 0,6 metros, tá? Em 5 segundos, quantos metros ele vai percorrer, tá? Então, é só multiplicar direto, então, x vezes 1 igual a x, tá? E 5 vezes 0,6 igual a 3. Tá? Como ele está pedindo aqui para a gente em metros, a gente vai deixar em metros. Tá? Então, aqui a gente vai colocar a resposta em metros. Tá? Então, a resposta certa seria 3 metros. Beleza? Então, aqui a gente já sabe mais ou menos o quanto ela percorreu, tá? Se a pessoa percorreu. Professor, posso tirar a prova real? Pode, tá? Se em 9 metros ele demorou 15 segundos, tá? Em 5 segundos não é 1/3 do tempo? Então, quanto que é 1/3 de 9? Se a gente dividir 9 em 3 partes, a gente vai ter 3 metros, tá? Se 9 metros ele demorou 15 segundos, em 5 segundos ele vai percorrer 3 metros. Tá? Para quem fez usando a lógica, também está correto. Beleza? E agora a gente vai lá para a atividade número 2, tá? Ou, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai falar agora de espaço de tempo percorrido, tá? E a gente começa logo com uma pergunta, né? As lombadas eletrônicas são dispositivos cuja função é fiscalizar a velocidade dos veículos que transitam em um determinado trecho de uma via, mutando-os caso o limite máximo de velocidade seja ultrapassado. Você sabe como elas funcionam? Tá? Então a gente vai aqui, ó. Para medir então a velocidade de um automóvel que passa pela via, a lombada eletrônica conta com 2 sensores, sensor 1 e sensor 2, embutidos sob o pavimento e distantes 4 metros um do outro. Quando a roda dianteira passa pelo sensor S1, um sinal elétrico é emitido para o computador, zerando o cronômetro. Quando a roda dianteira passa pelo sensor S2, outro sinal elétrico é emitido para que esse mesmo computador, registrando o intervalo de tempo necessário para o automóvel percorrer 4 metros, que separam os dois sensores. Suponha que esse intervalo de tempo tenha sido 0,2 segundos, conforme representado na figura ao lado. Então, para o automóvel percorrer entre o ponto 1 e o ponto 2, e a distância dos 2 pontos é 4 metros, ele demorou 0,2 segundos. Tá? De posse desses dados, o computador consegue calcular a velocidade do automóvel. Caso o limite de velocidade tenha sido ultrapassado, a câmera que está apontada para a região à frente do sensor, S2, fotografa automaticamente a placa traseira do automóvel, registrando a multa. Digamos que a velocidade máxima permitida nessa via seja 60 km por hora. Esse automóvel teria sido multado? Tá?
Bom, então aqui a gente tem uma coisa bem simples, tá? Para determinar a velocidade de um corpo, o que a gente tem que usar? Usar aquela fórmula lá da velocidade. Então, nada mais é que espaço dividido pelo tempo. Então, a velocidade é igual espaço sobre o tempo. Tá? O espaço percorrido aqui e o tempo, eles estão em segundos e metros. Tá? Então, ele vai dar para mim uma velocidade em metros por segundo. Tá? E o que o exercício está pedindo para a gente aqui, né? Ele está pedindo para a gente em quilômetros por hora. Tá? Se atentem a isso, e é muito importante também a gente saber, tá? Extrair esses dados. Ele está pedindo para a gente em quilômetros por hora, e o exercício está dando para a gente em metros por segundo. A gente vai conseguir calcular isso em metros por segundo. Mas não se preocupem, tá? A gente vai calcular isso. Então, a gente sabe que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Então, o espaço é 4 metros e o tempo foi 0,2 segundos. A velocidade foi de 20 metros por segundo. Tá? Vou só colocar aqui. Mas aqui, deixa aqui, mas beleza. Foi 20 metros por segundo. Tá? E aí, o que acontece? Esse carro, ele tem que ser multado em quilômetros por hora. Como que eu faço essa conversão? Tá? Sempre quando eu for converter em metros por segundo por quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Tá? Isso a gente já falou numa aula passada. Tá? Então, 20 metros por segundo vezes 3,6 é igual a 72, ou seja, 72 quilômetros por hora. A gente já fez essa conversão. Tá? Então, quer dizer que o carro ele estava a uma velocidade de 72 km por hora. Tá? Se a máxima permitida é 60, tá? Esse automóvel seria multado. Tá? Então, aqui já está a resposta. Beleza? Para quem não entendeu, dá um pause e volta ao vídeo. Tá? Eu vou explicar novamente para vocês. Mas é bem simples. Primeiro, a gente calcula a velocidade. Como ela está em metros por segundo, a gente só fez a conversão direta para quilômetros por hora, multiplicando por 3,6. E professor, e se ele tivesse dado para mim em quilômetros por hora e pedido em metros por segundo? Tá? Eu ia fazer o inverso. Em vez de eu multiplicar por 3,6, eu iria dividir por 3,6 e eu teria essa resposta em metros por segundo. Beleza? Bom, e agora a gente vai aqui para a conclusão, né? A velocidade de um corpo é medida em um intervalo de tempo muito pequeno, é denominada de velocidade instantânea. O instrumento que mede a magnitude de velocidade instantânea de um corpo, também chamado de rapidez, é denominado de velocímetro. Tá? Então, formalizando o conceito de velocidade. Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Então, para estudar movimentos mais complexos que os das pessoas em uma escada rolante, por exemplo, os veículos acelerando, freando ou fazendo curvas, aviões voando, planetas orbitando estrelas, elétrons orbitando o núcleo, e movimentos de pessoas, animais ou robôs, será necessário formalizar o conceito de velocidade. Para isso, definiremos com precisão alguns conceitos: instante, espaço, intervalo de tempo e deslocamento. Tá? Instante, igual a t, né? Então, aqui o simbolinho de instante, t. A grandeza física tempo, ou ainda instante de tempo, representada por convenção pela letra minúscula t, em inglês time. Tá? Um instante t pode ser registrado ou medido por meio de um cronômetro ou relógio. Tá? Quando referimos ao instante do início de uma determinada observação de um determinado fenômeno, utilizamos termos instante inicial, né, que é representado por t0. Tá? O instante inicial não é necessariamente igual a zero. Ele pode assumir outros valores, como 5 segundos ou 13 horas. Outros instantes de interesse podem ser indicados por T1 e T2, tá? E assim por diante. O instante genérico, ou instante final da observação, é indicado por somente T. Tá? Então, instante inicial ele sempre vai ser indicado, tá, por T0. E os outros restantes de instantes, eles vão ser nomeados. E o último instante, ele é apenas o T. Tá? E agora a gente vai definir para vocês espaço. Tá? Então, espaço é a grandeza física de posição. É conhecida, entre outros, entre os físicos, pelo termo espaço, sendo convencionalmente representada pela letra minúscula S do inglês space. Tá?
O espaço S pode ser registrado ou medido por meio de instrumentos como régua, fita métrica ou treno. Quando nos referimos à posição em que um móvel se encontra no início de uma determinada observação, utilizamos o espaço inicial, representado por S0. Outras posições de interesse do estudo podem ser indicadas por S1 e S2, e assim por diante. Uma posição genérica, ou seja, aquela considerada um instante T genérico, ou a posição correspondente ao final da observação, é indicada por S. Tá? Então, assim como o tempo, tá? A posição final sempre vai ser indicada pelo S. Tá? E agora a gente vai aplicar esses conhecimentos dentro da nossa atividade. Tá? Bem simples, tá? Para a gente conseguir pegar um pouquinho desses conceitos que a gente acabou de aprender. Tá? Orientados pelo professor de ciências, alguns alunos iniciam o seguinte procedimento com o giz. Eles desenham no chão da sala ou da quadra de esporte a trajetória percorrida pelo carrinho. Tá? Utilizando uma trena ou fita métrica, delimitam nessa trajetória um trecho de 400 centímetros, igual a 4 metros. Nele fazem 5 marcas, uma a cada 100 centímetros, começando do zero. Tá? Então, aqui a gente tem 0, depois a gente vai ter 100, 200, 300 e 400. Tá? Então, a gente pode ou também colocar 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros. Tá? Em cada uma das posições, há um aluno com um cronômetro. Sua tarefa é registrar o instante que a frente do carrinho móvel passa por aquela posição. O carrinho é posto em movimento sobre a linha de giz. E quando a frente dele passa pela marca da posição inicial, todos disparam o cronômetro para iniciar a contagem do tempo. Conforme o carrinho alcança cada uma das marcas, o aluno responsável para o seu cronômetro e registra o instante. Um dos alunos propôs que o experimento fosse repetido algumas vezes. Depois, estabeleceram que os valores mais corretos do instante de tempo para cada posição seria dado pela média aritmética dos instantes de tempo obtidos das várias vezes em que se repetiu o experimento. Desse modo, os dados sairiam mais precisos. Ao final dessa fase do experimento, os alunos reuniram os dados obtidos em uma tabela. Tá? Então, a gente vai ter lá, posição 0. Tá? Ele vai ter 0 segundos percorridos. Posição de 100 centímetros, ou 1 metro, 20 segundos. 2 metros, 40 segundos. 3 metros, 60 segundos. E 4 metros, 80 segundos. Tá? Complete corretamente a tabela seguinte com base na tabela obtida pelos alunos no experimento de deslocamento do carrinho. Não se esqueça de complementar também a unidade de medida correspondente. Tá? Então, aqui a gente vai colocar o espaço. Tá? Então, o espaço S1. O que seria o espaço S1? Seria o primeiro espaço aqui. Tá? A gente vai lá e vai complementar isso daqui. Vamos lá. Bem simples, né? Colocamos lá, então. 100, tá? Centímetros, deixa eu só. Beleza. S2, tá? Seria o quê? Esse primeiro aqui, tá? Esse terceiro aqui. Seria de 200, tá? Então, a gente vai colocar aqui 200. Beleza. O 3 seria 300 centímetros. Então, a gente vai colocar aqui agora 300 centímetros, tá? Deixa eu agora rolar um pouquinho mais para baixo para ficar mais fácil da gente completar essa tabela, tá? E o S4, 400 centímetros, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Beleza? Tempo zero. Qual que era o tempo zero lá que ele falou pra gente? Tempo zero igual a 0 segundos, tá? 0 segundos. Tempo 2, 40 segundos, tá? Deixa eu só mudar aqui. Agora a gente vai para o tempo 3, que foi 60 segundos. Tá? E o tempo 4
80 segundos. Tá? Ótimo. E agora a gente vai lá. A seguir, observe que poderíamos esquematizar o movimento do carrinho. Tá? Então aqui a gente vai ter o espaço zero e o tempo zero, que é 0 segundos. Depois a gente teria o tempo 1 e o espaço 1, 100 centímetros. E assim por diante. Tá? É importante perceber que tal esquema é perfeitamente equivalente à tabela que você acabou de completar. A partir desse esquema, concluímos que o espaço é sinônimo de abscissa, ou seja, a posição em uma linha orientada. Note que a seta da extremidade do desenho da trajetória indica a orientação da trajetória. Então, ele está percorrendo nesse sentido. Tá? Então, ele está nesse sentido do carrinho. Tá? E agora aqui a gente vai para o gráfico espaço por tempo. O gráfico dos espaços mostra como o espaço, posição de um corpo varia em função do tempo. Essa relação pode ser analisada por meio de gráfico espaço-tempo. Tá? Isso que a gente vai observar aqui agora na nossa atividade 3. Utilize a tabela da atividade 2 e desenhe no diagrama seguinte os pontos cujas coordenadas são S, tá? Espaço, coordenadas, e T, abscissas. Desenhe apenas nos pontos. Tá? Então a gente vai agora utilizar isso daqui. Tá? Bem simples, tá, pessoal? Então a gente vai começar lá no início. Tá? Então, primeiro lá. Quando ele tinha o primeiro tempo dele lá, foi 20 segundos. Tá? Ele tinha quantos centímetros? 100. Tá? Então, 10 segundos, 100 centímetros. Tá? Então, a gente vai colocar um ponto aqui. Vamos lá, então. 20 segundos. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Não, mas pode ser assim. 20 segundos, 200. 30 segundos, 300. Tá? 40 segundos, 400. Tá? É isso mesmo? Opa, não era isso, tá? 20 segundos, 100 centímetros. 40 segundos, 200 centímetros. 40 segundos. Então, 10 segundos. Vamos lá. Primeiro tempo que a gente vai fazer, então. 20 segundos. 20 segundos igual a 100 centímetros. 40 segundos igual a 200 centímetros. Tá? 60 segundos igual a 300 centímetros. Tá? E depois 80 segundos igual a 400 centímetros. Tá? Então aqui a gente já montou o nosso gráfico, beleza? E na letra B, você pode traçar a reta que passa pelos pontos que você desenhou. Por quê? A garantia de que todos os pontos representados por essa reta correspondam à realidade do movimento estudado. Em caso afirmativo, faça o seu desenho no diagrama anterior. Tá? Então, você pode traçar uma reta? Tá? Então, essa é a primeira pergunta que ele está fazendo para a gente lá. Tem que responder. Sim, podemos. Tá? Por quê? Tá? Porque o movimento uniforme. A garantia que todos os pontos representados por essa reta correspondem à realidade do movimento estudado? Sim. Todos correspondem à realidade estudada. Tá? Em caso de sim, faça seu desenho no diagrama. Tá? Então, vou pegar aqui uma espessura menor. Tá? 5 pontos. Ótimo. E a gente vai passar uma reta aqui. Tá? Não vai sair uma reta muito boa, porque eu estou com o mouse, tá? Então não vai ser como se fosse uma régua, tá? Mas a gente traçou uma reta pegando esses dois pontos, beleza? Então, letra B já está respondida. Agora a gente vai dar continuidade aqui na letra C. Observando o diagrama anterior, responda: em que instante
o espaço do carrinho foi igual a 250 centímetros, tá? Então, é bem simples. Ele vai vir aqui a 250 centímetros, ele vai estar ali próximo do quê? Próximo não, em 50 segundos, tá? Usando o gráfico a gente já consegue fazer isso, tá? É bem simples aqui. 50 segundos. Qual foi o espaço percorrido em 30 segundos? Tá? Então a gente também vai lá de novo. Segundos, tá? Ele percorreu o quê? 150 centímetros. Tá? Então essa é a resposta aqui. 150 centímetros. Digamos que o carrinho se manteve em um movimento uniforme. Em que instante o carrinho, em que instante o espaço do carrinho será igual a 550 centímetros? Né? Então, em qual tempo ele vai alcançar 550 centímetros? Né? Vamos ver se a gente consegue observar isso na tabela. Tá? 550 ele vai alcançar em 110 segundos. Tá? Então, o instante seria 110 segundos. Qual é o espaço do carrinho no instante 90? Vai lá de novo, tá? Vocês aí com a apostila de vocês vai ficar mais fácil, tá? Aqui, 90 segundos. A gente só sobe em linha reta, vai ser igual a 450 centímetros. Você percebeu alguma vantagem em trabalhar com gráfico? Tá? Então, essa resposta eu vou deixar como resposta pessoal de vocês, tá? Não vou colocar minha resposta. Na nossa próxima aula eu volto com a resposta dessa pergunta aqui, para saber um pouco mais de você. Beleza? E agora, pessoal, a gente vai lá para o nosso teste, tá? Desse módulo, tá? São vários exercícios que a gente tem aqui dentro do nosso módulo. O teste número 1, tá? Eu vou deixar para vocês como tarefa do em casa, o teste número 1, e também o em casa número 1, tá? Então, aqui no em casa número 1 da página 332. Eu vou ler com vocês para vocês responderem aí. Apesar de soar como uma medida de tempo, o ano-luz é uma unidade de medida de comprimento ou distância. É geralmente utilizada para indicar distâncias muito grandes, como distância entre as estrelas, planetas e galáxias. O ano-luz é definido por uma distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo de um ano. Sabe-se que o Sol até a Terra, a luz propaga-se no vácuo, com a velocidade constante de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Para que você tenha uma ideia do quão rápido é isso, a luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar até a Terra. Portanto, se um dia o Sol simplesmente sumir, nós perceberíamos isso somente 8 minutos depois. Afinal de contas, um ano-luz equivale a quantos quilômetros? Siga o procedimento abaixo. Tá? Então, calcule segundos em um ano, calcule quantos segundos em um ano. Utilize o roteiro seguinte para calcular os cálculos. Tá? Então, um minuto ele é igual a 60 segundos. Uma hora tem quantos segundos? Tá? E assim por diante. Um dia tem quantos segundos, depois um ano quantos segundos. Considerando que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e o intervalo de tempo que você calculou no item A, obtenha um deslocamento aproximado de luz em um ano em quilômetros. Para isso, lembre-se de que velocidade é igual a deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, e deslocamento é igual a velocidade vezes intervalo de tempo. Tá? Então, é bem simples, tá? Então, considerando que a velocidade da luz é de 3,3 vezes 10 a oitava, tá? E o intervalo de tempo que você calculou no item A, tá? Obtém um deslocamento aproximado da luz em um ano, em quilômetros. Para isso, lembre-se de. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui também. Beleza? Bom, pessoal, em relação às nossas atividades
seria isso, tá? Nessa aula de hoje. Falamos um pouquinho a respeito sobre deslocamento, tá? Intervalo de tempo e também espaço, tá? E velocidade. E tá, eu tenho um recadinho para vocês a respeito das nossas atividades. Tá? Muitos de vocês já me entregaram, tá? Outros ainda não me procuraram, mas vocês já viram lá o recado de vocês lá no WhatsApp, tá? Que é para entregar essas atividades que eu estou deixando em casa até dia 31 de julho. Tá? Por que, professor, que é para entregar isso até dia 31 de julho? É através dessas atividades que eu deixo para vocês no final da aula que eu vou atribuir a nota de tarefa. Tá? Portanto, aí já tem uns pontinhos a mais de graça, porque toda aula eu estou corrigindo essas atividades, é só vocês corrigirem, tá? Fazerem, bem simples, tá? São cálculos também, né? Não estou pegando nada pesado com vocês, é uma forma aí de vocês terem uns pontos a mais de uma maneira muito mais fácil. Beleza? Então, estou esperando vocês com essas atividades até dia 31, tá? Alguns já me procuraram, eu corrigi, já falei que está tudo correto, mas para quem não entregou ainda, por favor, me procurem e me enviem, beleza? Bom, pessoal, grande abraço, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês, beleza? Até mais.